Vamos retomando as nossas conversas em Atos dos Apóstolos. Semana passada eu avancei um pouquinho e tratamos da questão de Estevão. E hoje eu quero tratar da chegada do Evangelho entre os samaritanos e entre os gentios, os não-judeus. A gente sabe que Atos segue um roteiro inspirado em Atos 1:8, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Então, Lucas geograficamente vai contando a história de como o Evangelho foi alcançando novas pessoas. Mas a gente precisa entender que a narrativa é muito simples, muito rápida, muito corrida, e a gente não deve ignorar os choques culturais que foram acontecendo nesse processo. Hoje pela manhã eu estive numa outra igreja falando sobre identidade e a boca fala do que o coração está cheio. Então, como eu estou trabalhando com vocês Atos, lá eu também trabalhei, mas eu já fui no capítulo 21, é assunto lá para frente entre nós. Mas é uma igreja bem diferente, uma igreja muito heterogênea, uma igreja que tem um trabalho social muito forte e, ao mesmo tempo, uma visão de inclusão bastante generosa. Então, foi muito interessante estar no meio daquelas pessoas e participar do culto com elas. É sempre um aprendizado estar com ajuntamentos de cristãos que servem a Jesus, mas às vezes com ministérios diferentes do nosso. É sempre uma troca, é sempre um ganha-ganha. Eu vou levar alguma coisa, mas eu também trago a bênção do Senhor. E se encaixou com aquilo que eu quero falar um pouco com vocês hoje. A história da chegada do Evangelho aos samaritanos acontece em função da morte de Estevão, o apedrejamento e a perseguição que segue. Atos capítulo 8 é o texto onde eu inicio a leitura, porque o capítulo 8, a divisão dos textos nem sempre foi muito bem feita, né? Diz assim: Saulo consentia na morte de Estevão, capítulo 8, verso 1. Na verdade, isso deveria ser o final do capítulo 7. O capítulo 1 começa nessa frase: naquele dia, no dia que Estevão foi apedrejado, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Então, a perseguição começa aqui com a morte de Estevão, e Saulo aparece primeiro como um opositor. Hoje eu não vou chegar em Paulo. Paulo é assunto da semana que vem. O verso 4 vai dizer: de um dos 7 homens cheios do Espírito Santo, incumbido de cuidar da mesa das viúvas gregas, Filipe. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte. Há uma dispersão. Aqui que entra Judeia e Samaria. Saíram de Jerusalém, a cidade principal, e se espalharam. Por quê? Porque a perseguição começou em Jerusalém. Era uma perseguição de judeus, do sinédrio, dos judeus radicais, que eram contra a pregação de Jesus, era contra o testemunho de que Jesus havia ressuscitado. Então, era uma perseguição de judeus contra judeus cristãos. E eles então se dispersaram por toda parte, pregando a palavra. Eu já expliquei para vocês que a palavra naquele tempo não era texto. A palavra era a vivência. Era o testemunho deles, aquilo que eles viram, aquilo que eles ouviram. Então eles contavam as histórias que eles presenciaram, o ensino de Jesus que eles ouviram. Alguns haviam estado com Jesus, então conheciam pessoalmente a pessoa de Jesus e ouviram pessoalmente o ensino de Jesus, e outros já foram ensinados pelos apóstolos. Há, portanto, uma dispersão dos judeus cristãos. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali.
As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Saltando para o verso 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém, o povo se dispersou, mas os apóstolos ficaram. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram com eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Batismo nas águas, batismo por imersão. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Amém? Então, samaritanos. Samaria, capital dos samaritanos, uma província romana, mas que desde séculos atrás, 500, 600 anos antes, naquela região que está mais ou menos no centro do território hoje de Israel, a Galiléia estava mais ao norte, a Judéia mais ao sul, e Samaria estava encravada entre os dois. Então, essa parte central do país, que hoje nós conhecemos como Israel, era conhecido como Samaria. E os assírios, séculos antes, haviam deportado a população judaica e trazido para aquela região gente estrangeira, de modo que ali se misturou gente estrangeira com um pequeno remanescente de israelitas. É por isso que os samaritanos eram considerados povo impuro. No judaísmo, eles praticavam a endogamia, só casavam entre os do mesmo sangue, só casavam entre os da mesma nação. Abraão casou-se com sua meia-irmã, Jacó casou-se com suas primas, Rebeca também era prima de Isaac. É endogamia, casavam dentro da família. Mas nos dias lá adiante, a lei veio dizer, não se case com mulheres de outras nações, porque senão vocês vão adorar os deuses delas. Então, o judeu só casava com um judeu. E os samaritanos foram postos ali. Então, eles eram um povo gentio, era um povo impuro, mas como eles estavam ali na terra, eles tentavam adorar o Deus da terra, porque naquela época eles pensavam assim, cada Deus governa um território, se eu agora estou morando nesse território, eu tenho que adorar o Deus dessa terra. São coisas das crendices do passado. Eles achavam isso, que os deuses, cada um tinha uma zona de influência. Então, esses estrangeiros que foram postos em Samaria resolveram adorar o Deus dos judeus. Mas os judeus achavam que os samaritanos não eram dignos de adorar o Deus deles. Por quê? Porque eles não eram filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Gente impura. É por isso a animosidade dos judeus com os samaritanos. Vocês são estrangeiros, vocês são impuros, vocês não têm direito de adorar o nosso Deus. E os samaritanos e os judeus foram nutrindo ao longo de séculos uma certa inimizade. Mas aí vem a perseguição, Jerusalém é lugar perigoso, onde é que eu me escondo? Onde é que eu me escondo dos judeus? Porque quem estava perseguindo os cristãos eram os judeus, não eram os romanos. Eram judeus. Onde é que eu me escondo dos judeus? Num lugar onde os judeus não mandam, onde os judeus não vão. Então o sinédrio não tinha poder em Samaria. Filipe foi lá, para a região dos samaritanos. Lá ele estaria seguro. E lá ele começa a orar pelas pessoas. Lá ele começa a expulsar espíritos malignos e orar por enfermos que são curados, e as pessoas vendo os milagres, querem ouvir que ensino é esse que ele traz. E à medida que ele fala de Jesus, as pessoas se convertem a Cristo e aceitam ser batizadas em nome de Jesus, ou seja, elas se definem como cristãos.
A igreja começa em Samaria, portanto, numa situação totalmente atípica. Filipe é uma espécie de refugiado, mas estando lá, ele prega o Evangelho. E lá o Evangelho frutifica, os apóstolos ficam sabendo. E eu fico pensando, eles não deveriam ter se surpreendido, né? Porque, afinal de contas, Jesus disse, vocês vão ser testemunhas em Samaria. Mas nenhum deles se animou a ir a Samaria. Quem foi Filipe, que era um encarregado das mesas, era um administrador. Mas Filipe era já alguém mais próximo dos gregos, tinha até nome grego, então ele já tinha uma abertura maior para quem não era judeu de Jerusalém. E com isso ele é bem sucedido no seu trabalho de evangelização. Pedro e João descem lá na cidade, oram, e sobre eles desce o Espírito Santo. É a inclusão dos samaritanos. Lucas não faz nenhuma análise de valor, ele simplesmente conta o fato. Os samaritanos passaram a se converter. O segundo texto que eu quero ler está no capítulo 10, aliás, no capítulo 11, O capítulo 10 tem a ver com a mesma história, mas eu vou ler o capítulo 11, que é a parte que me interessa mais. Capítulo 11, verso 1, é como o evangelho chegou na casa dos gentios, na casa de um romano. O capítulo 10 conta a história de como Pedro foi lá. O capítulo 11 conta quando Pedro volta e chega em Jerusalém, o que acontece com ele. Preste atenção no relato. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios, os não-judeus, haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou a Jerusalém, os que eram da circuncisão, portanto, os judeus, começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, olha que interessante, né? Pedro é o chefe dos apóstolos. Pedro é o líder da igreja. Ele vai lá na casa de Cornélio, o centurião romano, ora lá pela família, acontece tudo que acontece, mas quando ele volta para Jerusalém, ele encontra um grupo de pessoas na igreja que não está nada contente com o fato dele ter entrado na casa de um não-judeu e comido com eles. Mesmo sabendo que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Os samaritanos receberam a palavra de Deus. Os gentios receberam a palavra de Deus. E agora Pedro é inquirido. Você foi lá? Verso 4. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição em ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. O tapete voador do Aladim, né? Viu lá, um lençol vindo para perto dele. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que respondi: de modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. As regras alimentares dos judeus. Tinha um monte de animais que eles não podiam comer, não comem até hoje. Inclusive, nós que comemos uma boa feijoada hoje, estaríamos todos na lista dos pecadores. Não é? Bom, segue Pedro. Pela segunda vez, a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes. E, de novo, tudo foi recolhido para o céu. Parece que Pedro sempre tinha que fazer as coisas 3 vezes, né? Negou 3 vezes,
declarou Jesus 3 vezes, e parece que o lençol teve que descer 3 vezes para falar para ele: mata e come. E eis que na mesma hora, verso 11, na mesma hora, assim que ele teve a visão, imediatamente pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Olha que legal, não é? O Espírito Santo tranquilizando Pedro. São soldados romanos que vieram buscá-lo. Uma escolta romana vem buscar Pedro. E mandado por um comandante que é lá da cidade onde mora o governador romano. E vieram buscar você, Pedro. E Pedro ficou preocupado, né? O que é isso? O que vai acontecer? O Espírito Santo disse: vai tranquilo. Foram comigo, segue Pedro, estes 6 irmãos. Ele levou 6 testemunhas de Jeová com ele. Foram comigo esses 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou, ele está falando aqui de Cornélio, é o nome do comandante romano. Ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé que lhe disse: envie alguém a Jope, mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Então manda buscar Pedro, que ele tem coisas para te dizer que vai produzir em vocês salvação. Hoje Rosane evocou aqui a palavra de salvação, salvação. Agradecer a Deus pela nossa salvação. Segue Pedro. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Ou seja, Pedro está dizendo: lembra quando aconteceu conosco em Pentecoste? Aconteceu com eles do mesmo jeito. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos 1:5. Pois se Deus, e aqui Pedro encerra sua argumentação, se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se, glorificaram a Deus, dizendo: então, também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Amém. Eu sei que longas leituras nem sempre são fáceis de memorizar e entender, mas vocês conhecem a história. Mais de uma vez nós já conversamos sobre isso e muitos de vocês são leitores regulares da Bíblia e já pensaram nisso antes. Então nós temos aqui a narrativa de Lucas explicando como primeiro os samaritanos e depois como os romanos, os não-judeus, os gentios, receberam o mesmo dom, o dom do Espírito Santo. A questão central em Atos é de que forma o Espírito Santo estava sendo derramado. Porque no capítulo 2, em Pentecoste, Pedro já diz assim: como falou o profeta Joel, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Não é apenas sobre os judeus, mas sobre toda a humanidade. Aqui carne não quer dizer a matéria orgânica, quer dizer pessoas, a humanidade. De vez em quando a Bíblia tem estas coisas. Quando diz Deus amou o mundo de tal maneira, não é o planeta, Deus amou a humanidade de tal maneira. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, não quer dizer o bife de alcatra, não, quer dizer o seguinte, é as pessoas, sobre todas as pessoas, não importa a cor da pele, não importa a língua que ela fale, não importa onde ela nasceu. O Espírito Santo, então, é o grande personagem de Atos dos Apóstolos. A narrativa de Lucas está mostrando como as testemunhas iam e o Espírito Santo era derramado, era dado às pessoas.
Ok. E o que isso nos ensina hoje? Eu gostaria de convidar você a refletirmos como isso é simples de entender. Um verdadeiro cristão é aquele que tem em si o Espírito de Cristo. Às vezes nós achamos que ser cristão é ser evangélico, ser cristão é ser membro de uma igreja, ser cristão é ser batizado nas águas numa igreja batista em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e outros vão dizer que tem que ser batizado só em nome de Jesus, porque tem texto que fala, foi batizado em nome do Senhor Jesus. Então as pessoas ficam discutindo batismo com pouca água, batismo com muita água, batismo quando é criança, batismo quando é adulto, e as pessoas ficam discutindo estas coisas, quem é realmente cristão. Eu fui batizado quando criança na igreja católica. Não, agora você tem que converter, você tem que virar evangélico, tem que ser batizado adulto e tem que ser mergulhado na água, que é para você morrer e ser uma nova criatura. É isso aí, você tem que fazer do nosso jeito. E a gente vai criando os nossos guetos evangélicos, católicos, ortodoxos e os independentes, os que não são coisa nenhuma. E agora temos aí os milhões de não institucionalizados, não membros de nenhuma igreja formal, mas que também se sentem igreja. Então nós temos hoje um monte de gente que é cristão, mas que são incapazes de enxergarem-se uns aos outros como iguais. Isso não é novo, porque a igreja de Jerusalém não foi espontaneamente para Samaria. Embora Jesus tivesse dito, vocês vão ser testemunhas em Samaria. Eles não foram por bem. Eles foram em tempos de perseguição. E não é foram no sentido organizado, vamos pensar num projeto missionário para Samaria, quem de nós irá para Samaria? Não. Foi fuga mesmo. Não tem muitos detalhes, mas foi uma coisa que aconteceu. E aconteceu porque Deus é bom, porque Deus é generoso, porque Deus é gracioso, e Filipe era crente mesmo. E Pedro, na casa de Cornélio, aconteceu porque Deus empurrou. Teve que mandar a visão do lençol. Come aí, Pedro. Não, eu não como carne impura, eu não como comida impura. Quem era impuro nessa metáfora dessa visão eram os romanos, eram a família de Cornélio. Tanto que Pedro ouviu da igreja de Jerusalém o quê? Estamos sabendo que você foi lá e comeu com gente incircuncisa. Você entrou na casa deles e você comeu com eles. Esses incircuncisos, lembra até a história de Davi com Golias, né? O incircunciso. Por quê? Porque a circuncisão era uma marca de quem era descendente de Abraão, de quem era povo eleito, judeu genuíno. Olha como eles estavam confundindo o novo nascimento em Cristo com a sua etnia. Não é ser cristão primeiro, é ser judeu. E o que o Espírito Santo está dizendo, e Paulo lá adiante vai escrever, não importa a circuncisão ou a incircuncisão, o importante é ser nova criatura. E foi o que Jesus já tinha dito lá atrás para Nicodemos. Se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o que importava nunca foi ter nascido na família certa, ter nascido num clã judaico. O importante é nascer de novo do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E as palavras de Jesus são Espírito e vida. Então, nós precisamos entender que Deus não enxerga o mundo como a gente enxerga. Deus não separa guetos, Deus não discrimina por cor da pele.
Para Deus, ser homem, ser mulher, não faz diferença. Para Deus, a cor da pele não faz diferença. Para Deus, a língua que você fala não faz diferença. Para Deus, o grau de instrução não faz diferença. Para Deus, o seu poder econômico não faz diferença. Deus não se impressiona com nada que nós edifiquemos como barreiras e muros, porque para Deus não há. Lembrei do hino, não há ferrolhos, nem portas. Ele quebra qualquer uma com sua palavra. Deus rompe os muros que a gente constrói. E onde eu quero chegar hoje? Nós continuamos, muitas vezes, com as mesmas dificuldades que a igreja de Jerusalém tinha. A igreja de Jerusalém era uma igreja ensimesmada. Por quê? Porque eles tinham a tradição, eles tinham a história, eles tinham todos os marcos, não é, de uma cidade santa. A igreja de Jerusalém se achava melhor porque foi aqui que Jesus morreu. Foi aqui que Jesus ressuscitou. Foi aqui que Jesus subiu ao céu. Foi aqui que o Espírito Santo desceu. E essa aqui é a cidade de Davi. E Jesus é o filho de Davi. E lembra quando Jesus estava subindo, perguntaram: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Então eles tinham essa mentalidade de que ali era um lugar especial. Isso tem a ver com os profetas na antiguidade, não é? Os salmistas, mais os salmistas que os profetas. A gente às vezes se engana com os salmos, porque a gente pensa que salmo é profecia. Salmo não é profecia. Salmo é a expressão, na maioria das vezes, o salmo é a expressão de um adorador. Então, o sacerdote, o filho de Asaf, ou o próprio Asaf, os filhos de Coré, e o próprio Davi, que edificou Jerusalém como a sua cidade, mandou fazer ali um tabernáculo, onde ficava a arca do Senhor, e a arca da aliança. Ele instituiu o culto dos levitas, para que ali houvesse adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, ali, aquela cidade, desde os dias de Davi, 1000 anos antes de Cristo, criou-se aquela ideia de que aquele era o lugar santo. E o salmista dizia, não é? E nós cantamos: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Salmo 48. Essa ideia de que aquele era o Monte Santo. E que ali estava, dali sairia a justiça para toda a terra. Essa visão centrada na Jerusalém física, centrada na Jerusalém histórica, ela estava impregnada na cultura judaica, na religião judaica. Eles iam todo ano lá oferecer sacrifícios. E a igreja começa nesse ambiente. É mais ou menos como você tentar dizer para um católico que o Vaticano é um lugar comum. Qual é o lugar mais importante para um católico? É o Vaticano, Roma, certo? Qual é o lugar mais importante para um islâmico? Meca, onde tem a Caaba. Qual é o lugar mais importante para um budista? Talvez lá na Índia, de onde veio o Siddhartha, né? Em alguns templos ali na Ásia. As religiões sempre têm um lugar para chamar de lugar santo. Faz parte do processo de qualquer religião. E a religião judaica era assim. Jerusalém era a cidade santa. Então a igreja de Jerusalém se sentia superior. Nós podemos correr o mesmo risco? Corremos. Nós batistas somos bíblicos, né? Nós batistas nos guiamos pela Bíblia. Nós somos bíblicos. E os outros são o quê? Antibíblicos, menos bíblicos, ignorantes. Nós somos instruídos, eles são ignorantes.
Os reformados, nós reformados somos a doutrina verdadeira, porque a doutrina, em 1517, Lutero, Calvino, blá, blá, blá. Então, os reformados, a verdadeira doutrina. Né? Os pentecostais, não, nós pentecostais. Lá no ano 2000, começamos a falar em novas línguas, e manto para cá, manto para lá, profecia. A verdadeira igreja é a igreja pentecostal, porque é a igreja cheia do Espírito Santo. Todo mundo se acha melhor. Então, esse é um defeito que nós temos, é defeito de fábrica. Mas Deus não se incomoda, Deus olha lá de cima e fala, tá bom, meu filho, tá, você é melhor. Vai pensando, tá bom. Pode melhorar um pouquinho mais. Tá bom, filho, parabéns, você leu a Bíblia, parabéns, Batista. Você leu a Bíblia, estudou, tem uma boa teologia, parabéns. Agora, ora um pouquinho mais para pegar um foguinho. Aí chega o pentecostal, calma com esse foguinho, lê um pouquinho mais a Bíblia. Então, Deus vai temperando todo mundo, vai tentando ajustar a gente, fazendo a gente se gostar um pouquinho mais. Mas a gente ainda continua com samaritanos e gentios, que não cabem na igreja. E é isso que a gente precisa começar a pensar. Quem são aquelas pessoas que nos dias do apóstolo Pedro, comer na casa de um romano era um escândalo? Quem são as pessoas que hoje, se você trouxer à sua casa e comer na sua mesa, vai escandalizar alguém? Quem são as pessoas que, se hoje eu, Zé Carlos, pastor da igreja, for lá e comer em algum lugar, quando eu voltar, os anciãos da igreja me chamarão e falarão, então, Zé, onde é que você foi? O que você estava fazendo? Aí eu vou ter que contar, tive um sonho, um lençol, uma visão, vai lá. Quem são as pessoas que hoje a gente acha que não são aptas para ouvir a palavra de Deus? A quem a gente não anuncia a palavra? Essa é a pergunta que eu, a partir desses dois textos, quero fazer a você. Quem são as pessoas que hoje você acha não ser necessário anunciar a palavra? Ou até mais, você prefere não ir, porque vai que ela se converte e quer vir para a tua igreja, mas ela não cabe. Eu fico pensando naquela época da segregação racial nos Estados Unidos, em que tinha as igrejas dos negros e as igrejas dos brancos. Pastor para os negros, pastor para os brancos. Tem uma história vergonhosa na igreja evangélica pentecostal. Quando começa o movimento pentecostal, no seminário se apresenta um jovem negro para estudar. E ele é colocado no corredor, numa cadeira do lado de fora. Ele assistia às aulas assentado no corredor. Sua cadeira ficava fora da sala de aula. Só que este homem foi o grande homem usado por Deus na rua Azusa. Um grande avivamento veio por causa deste homem. Mas no seminário, ele era colocado do lado de fora da sala de aula. Vejam como Deus não está nem aí para os preconceitos dos pastores e líderes, que cheios do Espírito Santo ainda permaneciam racistas. Cheios do Espírito Santo ainda permaneciam racistas. Assim como muitos cheios do Espírito Santo permanecem machistas. E entendem que lugar de mulher não é aqui. Que lugar de mulher é aí. Aqui não.
Eu creio que nós temos que começar a perguntar para nós mesmos: quem são as pessoas hoje com as quais a gente não compartilha a palavra? Porque acha que elas não merecem? Ou porque, se elas aceitarem, a gente não vai saber exatamente como lidar com elas? Quem são os samaritanos de hoje? Quem são os gentios, os incircuncisos de hoje? Que nós, para nossa segurança, preferimos que eles fiquem afastados, para não afetar os nossos costumes e o nosso ambiente. Atos dos Apóstolos vai descrever uma igreja que nasce judaica, nasce preconceituosa, mas aos poucos, pela ação do Espírito Santo, vai tendo que aprender que samaritano é cristão e que romano, cheio do Espírito Santo, é cristão. E quem decide, quem recebe ou não o Espírito Santo, não somos nós, é Deus. Porque Jesus disse que Ele é quem batiza o Espírito Santo. Que Deus nos ajude a lermos a Bíblia contra nós, para nos tirar da nossa zona de conforto, para nos livrar dos nossos preconceitos, para nos livrar da nossa visão equivocada do que seja a graça de Deus e do que seja a palavra de Deus. Para sabermos, sim, discernir o que é justiça, o que é misericórdia. Quando a gente canta o Apocalipse, como cantamos hoje, todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. No Apocalipse, isso foi escrito algumas décadas depois. Eles já tinham aprendido todas as nações. Quando começa a igreja de Jerusalém, não é essa a visão. Mas 40, 50 anos depois, mesmo sob uma perseguição, aí sim, romana, a igreja vai dizer: nós venceremos. Todas as nações virão e adorarão ao Cordeiro, porque Jesus não morreu só por mim ou por você. Jesus não morreu pelos judeus. Jesus morreu pela humanidade. E, se é ser humano, é alvo da graça e do amor de Deus. Se nós nos desumanizamos, o problema não é eles. O problema somos nós. Amém? Eu prefiro esse amém reflexivo, é melhor. É bom levar para casa, pensar nisso aí com mais tempo. Podemos, depois da oração, cantar mais uma vez? Senhor, temos um grande desafio: olhar o mundo ao nosso redor, olhar as pessoas que estão perto de nós, mas não entre nós, os que apartamos de nós, os que excluímos, Senhor, os que achamos indignos de partilhar a nossa mesa. No passado, Senhor, tantas pessoas foram postas para fora por questões tão fúteis, Senhor. Já fomos tão cruéis, tão impiedosos, tão prontos para julgar, tão tardios para ouvir, para acolher, para amar, para compreender. E vivemos esse dilema, Senhor, de sermos justos, mas não lenientes, de sermos santos, mas não condescendentes com o pecado. Vivemos esse dilema, Senhor, lidar com as famílias nesse novo modelo social
que temos hoje diante de nós, nesse mundo que está sempre se transformando e a igreja precisa aprender que somos testemunhas hoje, aqui, no Brasil, em Brasília, na nossa realidade, no nosso contexto. Não somos judeus em Jerusalém que seguem Moisés e que sacrificam no templo. Somos brasileiros e alguns estrangeiros entre nós. Somos brasilienses, estamos aqui na capital federal. Temos a nossa realidade econômica, a nossa realidade política, a nossa realidade social, as nossas realidades familiares tão diversas. E precisamos aprender, Senhor, que somos cristãos. Acima de tudo, somos cristãos. Não importa onde tenhamos nascido na fé. Não importa, ó Deus, se alguns cresceram no berço evangélico, se outros vieram depois. Não importa os sucessos e fracassos que tivemos nas nossas famílias. Nós somos cristãos e em nós habita o Espírito Santo. Que nós tenhamos o coração enternecido. E como Pedro, Senhor, a gente possa ficar surpreendido por ver o Senhor fazer coisas que não esperávamos. E o Espírito Santo descer sobre pessoas que nós nem imaginávamos que o Senhor as tenha alcançado. Surpreenda-nos, Senhor. Surpreenda-nos com conversões, surpreenda-nos, Senhor, com transformações, surpreenda-nos, Senhor, com quebrantamento, surpreenda-nos, Senhor, mudando a nós mesmos, para que o nosso coração possa se deixar surpreender pela ação do Espírito Santo entre nós. Obrigado, Senhor, porque ainda temos tempo de aprender coisas novas e de viver novos tempos